A articulação política em clima de espera pela definição do Supremo Tribunal Federal, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o ânimo do PT nesse momento de suspense, eu entrevisto o deputado federal do PT, Carlos Zaratini, designado membro da Comissão Especial do Impeachment. Muito obrigada por estar conosco, Zaratini. E eu acho interessante nós começarmos com essa questão da suspensão de todo esse processo, né, lá do impeachment pelo próprio ministro Fachin do Supremo, só na quarta-feira que o Supremo vai definir o procedimento. E está aí um questionamento, né? É o Supremo que tem que definir esse procedimento? Por outro lado, a própria presidente Dilma recorre ao Supremo para anular o acolhimento do processo de impeachment por Eduardo Cunha, por todas as razões que estão envolvendo Cunha, as denúncias, etc. e tal, por uma ilegitimidade, vamos dizer, dele, com esses envolvimentos em delitos tão graves, com provas, etc. Mas o que eu quero saber o Legislativo precisa da tutela do Supremo para mostrar qual deve ser o procedimento lá dentro? A presidente Dilma, o Executivo, tem que recorrer ao Supremo em relação a um processo que no Legislativo vai se resolver, passando uma ideia que essas duas instituições ficam abaixo. E não naquele tripé da democracia, onde elas têm a mesma posição, a independência, e são separadas e se respeitam. Como é que é isso? Vocês precisam que o Supremo diga, é assim que vocês têm que agir? Olha, nós estamos vivendo uma situação inusitada. Nós estamos sendo presididos por uma pessoa, que é o deputado Eduardo Cunha, que age de forma totalmente autoritária, interpreta o regimento ao seu bel prazer, desfaz e refaz votações quando ele perde a votação, quando seu interesse não é aceito, e isso cria uma situação de total instabilidade na Câmara dos Deputados. Eu já estou há 9 anos na Câmara e esse ano nós já estamos assistindo uma situação completamente anárquica, porque o presidente ele assume essa postura de exercer a presidência de forma autoritária. Então, por exemplo, ele na discussão da comissão, ele resolveu criar a possibilidade de chapas alternativas. O regimento diz claramente, os representantes são indicados pelos líderes. Ele permitiu que se criassem outra chapa que não fosse indicada pelos líderes, que concorresse contra uma chapa oficial. Não existe chapa, existem indicações dos líderes. Depois ele admitiu o voto fechado, quando toda a nossa Constituição ela esclarece o que deve ser voto fechado e não se coloca esse caso como voto fechado. Então, o presidente Eduardo Cunha, ele coloca a quem não concorda com ele a única alternativa que é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação que é a Câmara sendo dirigida de uma forma antidemocrática. E como é que o deputado entende que, considerando tudo isso que vocês veem como arbitrariedades de Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, institucionalmente ele é o presidente da Câmara, dúvida, achando bom ou ruim, o que explica a Procuradoria-Geral da República não ter usado a mesma agilidade e rigor em relação a Eduardo Cunha, no sentido de pedir ou a exoneração ou a prisão dele, como aconteceu com Delcídio Amaral, que a Procuradoria foi rapidíssima? Por quê? A Procuradoria não toma, então, uma atitude quando já pediu a investigação, quando já fez as denúncias que já fez, quando já recebeu as provas vindas da Suíça de delito gravíssimo? O que acontece? Bom, eu acho que interpretação? Eu quero saber a sua interpretação. Tem duas questões. Uma foi o fato de que o Delcídio, naquela gravação, que é uma gravação ilegal, né, ele citou vários ministros do Supremo Tribunal Federal, como que seriam possivelmente influenciáveis por uma ação dele, né, conversas, né, e que isso deve ter irritado os ministros e deve ter levado a esse posicionamento de determinar a prisão de um senador em exercício de mandato, que também é uma situação excepcional que nunca ocorreu. Mas eu quero saber do Eduardo Cunha. Me parece que a Procuradoria e o próprio Supremo estão aguardando uma posição da Comissão de Ética da Câmara.
Mas, mais uma vez, eu lhe digo, a Comissão de Ética da Câmara vai ter muita dificuldade de deliberar sobre a situação de Eduardo Cunha, até porque a última decisão do Supremo Tribunal Federal, num questionamento sobre a legitimidade ou não do relator Fausto Pinato, o tribunal falou o seguinte: essas questões são questões interna corporis, ou seja, a Câmara decide sozinha. E a última instância na Câmara é a mesa da Câmara. E quem dirige a mesa da Câmara é o próprio deputado Eduardo Cunha. Agora, e o PT? O PT estava muito amigo de Eduardo Cunha. Vocês estavam ali muito próximos a ele, naquele momento em que ele ainda não havia acolhido o pedido de impeachment, ele só se rebelou e, como todo mundo está apontando, teria sido movido pela vingança quando o PT decidiu que ia votar pela cassação do mandato dele. Aí ele se sentiu abandonado pelo PT e acolheu o pedido de impeachment. O PT errou com essa aproximação com o Eduardo Cunha, que não é de hoje, tem esse perfil que acabou de ser descrito pelo senhor? O PT não se aproximou de Eduardo Cunha. O PT se opôs à eleição de Eduardo Cunha em fevereiro. Nós fomos oposição, lançamos um candidato contra Eduardo Cunha, perdemos. Mas ali no ganhou. Conselho de Ética estava um clima que... de forma alguma. Tanto que ele reagiu depois que o PT se afastou. Não, sim, ele reagiu porque estava próximo. O PT anunciou que ia votar pela admissibilidade do processo contra Eduardo Cunha. Aí sim ele reagiu, mas em nenhum momento houve qualquer acordo com Eduardo Cunha. Ao contrário, quem mais irrita o Eduardo Cunha, quem mais o questiona são os deputados do PT. Agora, sobre Michel Temer. Então, houve aquela carta que repercutiu da forma como repercutiu. Depois houve um encontro e um entendimento com a presidente Dilma. E ambos disseram que, do ponto de vista institucional, prevalece a confiança recíproca, que eles estão juntos numa relação profícua e fértil. Como é que o senhor entendeu, aquela carta? Foi senha para a debandada do PMDB, da base do governo? E pode ser resgatada a confiança do vice na relação com a presidente da República? Olha, a carta é uma carta que trata de assuntos menores, não trata das grandes questões do país, ela trata de uma relação entre presidente e vice, de divergências acerca de questões menores. Não tratou das grandes questões do país. Mas me parece que a carta, ela tenta estabelecer um afastamento maior ainda entre o vice-presidente e a presidenta. E isso é muito perigoso, isso criou uma situação nova, onde aquele que pode ser beneficiado pelo impeachment passa a atuar de forma mais evidente. Então, isso é que nos causou bastante espanto, Essa carta é uma carta que, na nossa bancada, criou uma situação de espanto e que nos leva a ter que rediscutir a própria relação com o PMDB, porque o PMDB hoje, que nós apostamos como o eixo central da base política do governo, ele se encontra dividido. Nós temos governadores do PMDB que apoiam o governo, como o governador Pezão, e estamos vendo que existe, além do presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara Eduardo Cunha, nós estamos vendo uma ação que vai mais além disso. Então, existe, na verdade, uma divisão do PMDB. E desconfiança? E evidente, porque a gente está começando a sentir que essa ação ela está se caracterizando como uma ação no sentido do afastamento e, logicamente, do entendimento que o vice-presidente passa a fazer com outros grupos políticos, que nos preocupa e que pode levar a uma instabilidade ainda maior do país. Agradeço sua entrevista. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes.